Fala pessoal, Leandro Piovesando, eu sou pintor aqui, ó. Se você quer saber tudo sobre bicos, porta-bicos de airless, na teoria eu vou te mostrar tudo para você, de uma vez por todas, aprender sobre bicos e porta-bicos. E aí, bora aprender juntos? Bom pessoal, aqui a gente está na nossa série de 3 vídeos. Esse é o segundo vídeo. O primeiro a gente falou sobre filtros, tá? Que tá aqui dentro, já tá limpinho o nosso filtro. E a gente vai falar hoje sobre bicos e porta-bicos. Eu tô aqui com a minha D5X da Nauber, o equipamento bruto. A gente tá fazendo a limpeza do equipamento, já fez a limpeza da pistola, os bicos, os porta-bicos. E eu queria falar para você, aproveitando essa oportunidade, para mostrar na teoria como é que funciona esse mundo de bicos, a numeração, qual bico escolher na hora de fazer um tipo de pintura. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui a gente tem muito conteúdo para você. Tudo que a gente faz aqui é feito para você que é amante do mundo da tinta. Então, bora lá se inscrever. Primeira coisa que você precisa saber sobre bicos e porta-bicos é que o porta-bicos, que é essa peça aqui, ó, ela é encaixada na pistola, tá? Então ela vai encaixada aqui. Mas para que você escolha o bico, o porta-bico tem que ser compatível um com o outro. No caso da Nauber, todos os bicos da Nauber, a Nauber possui 3 linhas de bicos. Essa daqui que é a tradicional, tá? Que eu já vou falar, e tem mais outras 2 linhas. Mas antes vamos falar do porta-bico. O porta-bico ele precisa ser compatível, tá? Então, de repente, o que acontece muitas vezes? O pintor compra um porta-bico ou compra só o bico e na hora de encaixar aqui, ele não encaixa, porque eles não são compatíveis. No mercado hoje existem 2 numerações ou 2 larguras de bico que ele precisa encaixar aqui dentro, ó. Ele vai ser encaixado aqui, ó, tá? Hoje existem 2 numerações. Mesmo assim, mesmo que você compre a mesma numeração, eu sempre recomendo, toda vez, sempre recomendo você comprar o porta-bicos compatível com o bico. Então, se comprou da Nauber, o bico, use o porta-bico. Mesmo que seja a mesma numeração, pode ser que dê alguma coisa errada aí na hora dessa aplicação, e aí é um sério risco aí de algum tipo de acidente. Então, recomendado é use sempre o mesmo bico e porta-bico do mesmo fabricante. Eu tô aqui com 2 linhas de bicos, tá? O tradicional, que é esse verdinho claro, que é o mesmo que eu tô usando aqui, que ele já vem no equipamento, e eu tenho o FFLP, tá? O que muda o FFLP? Que ele tem um acabamento com menos névoa, tá? Então ele vai deixar menos névoa. Que na verdade o que vai mudar é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha bem pequenininha aqui, ó. Essa pecinha, ela vem junto, por isso que eu quis mostrar aqui na embalagem, porque ela vem junto, ó, o bico e a pecinha, tá? Aqui e aqui, ó. Se você observar bem, depois eu vou colocar umas imagens aí para você ver de perto, a diferença da vazão desse furinho aqui, tá? Então, essa pecinha, ela sempre vai aqui dentro do porta-bicos. E aí a dica para você colocar é você usar esse bico aqui, ó, tá vendo essa pecinha do bico? Ela tem uma funcionalidade. Você vai encaixar aqui, ó, tá? Para você poder colocar lá dentro na posição certa. Vamos lá, aqui, ó. Ó, tá vendo esse ângulo aqui? Você vai colocar na mesma angulação que ela vai entrar lá dentro. Vai entrar lá para encaixar, ó. Prendeu ali, olha ela aqui, ó. Dá pra ver ela aqui dentro? E aí a gente vem e encaixa, tá? É sempre essa posição certa, tá? A seta sempre na direção onde vai ser feita essa aplicação. E aí você segura com o dedo aqui, ó. Faz o giro, tá? Você sempre segura com o dedo aqui para poder encaixar lá na pistola. E aí a gente rosqueia para poder ficar bem encaixadinho. Então a gente tem aqui a nossa pistola montada, preparada para começar a pintura, tá? A aplicação. Tá? No esquema aqui a gente tem os 2
duas linhas de porta-bicos, tá? Tem uma outra linha que é mais a linha industrial, que a gente não usa aqui, tá? Voltada mais para o PU, pro epóxi, enfim. A gente tem esses dois aqui que são os mais usados aí na linha da pintura imobiliária. E aí a gente vai falar agora sobre numeração e como você escolhe o bico certo para fazer um determinado tipo de aplicação. Primeira coisa, tradicionalmente os bicos eles vêm 517 no equipamento Arless, tá? Um equipamento para fazer pintura tradicional com tinta acrílica é sempre a base 517. Eu vou explicar essa numeração. Se você tirar como base a viscosidade da tinta acrílica 500 e o bico 517, você vai conseguir dimensionar mais fácil, tá? Existem algumas discussões sobre a vazão, como que é feito esse cálculo. Eu não quero entrar muito nesse mérito, eu quero só explicar para que você entenda de um modo fácil, simples, como escolher esse bico aqui. Usando como base o número 517, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar esse número. O primeiro número, que é o 5, nesse caso aqui, ele está calculado o tamanho do leque. Sempre se calcula o tamanho do leque, esse primeiro número, que nesse caso aqui é o 5. E esse cálculo é feito em polegadas, ou seja, o tamanho do leque, que é a largura, né? Essa fenda que faz na hora da aplicação, ela tem uma determinada largura. Nesse caso, é a largura de 5 polegadas. A gente transformar isso em centímetros, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a gente sempre vai calcular esse primeiro número por 5, ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25. Se fosse um bico menor, de 417, por exemplo, a gente vai pegar o número 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Se for 317, a gente vai calcular 3 vezes 5. A gente vai ter 15 centímetros. Assim fica mais fácil de você entender qual a largura do leque, que a gente vai medir aproximadamente aí um palmo ou 25 centímetros. Quando a gente faz essa aplicação, a gente vai ter esse tamanho aproximado aí do leque de 5 polegadas, ou seja, 25 centímetros. A gente já falou do número 5, do 517, agora a gente vai falar desse segundo número, que é o 17, esses dois números que representam aí a vazão, tá? Existe uma discussão bem grande sobre como é feito esse cálculo. Alguns dizem que é litros por minuto, outros dizem que é o tamanho da espessura aqui em milímetros, da espessura da vazão do bico em milímetros, tá? Eu prefiro, para ficar mais simples para você dimensionar, você sempre leva em conta que tintas acrílicas, diluição tradicional, diluição conforme recomenda o fabricante, inclusive as tintas da Coral foram testadas e elas seguem para equipamentos da Nauber. Você pode usar a diluição recomendada pela Coral para usar os Arless da Nauber, tá? Então, se está recomendando na embalagem 20%, 30%, você pode usar o equipamento sem problema nenhum, não precisa ficar com aquele medo de deixar a tinta mais ralinha, tá? Segundo ponto, a diluição que você está fazendo tradicionalmente na tinta acrílica, ela vai funcionar para o bico 517, tá? E aí, você quer uma pintura com uma tinta mais grossa, mais viscosa, como por exemplo, uma tinta piso, ou uma tinta emborrachada, ou até uma manta líquida, você vai aumentando o tamanho do bico para deixar aquela vazão maior. Consequentemente, você vai conseguir ter uma aplicação com um produto mais viscoso. Então vamos lá. 517 é para tinta acrílica. Eu quero fazer uma aplicação com uma tinta piso, uma tinta mais grossa, que tem mais carga. Então eu posso usar um 519. Eu quero pintar com uma tinta emborrachada, eu não tenho tanta questão do acabamento fino. Eu posso usar o 521. Eu quero aplicar uma manta líquida, um 523 e por aí vai, tá? Então esse segundo número vai determinar o tipo de tinta, a viscosidade da aplicação que você vai fazer. Do outro lado também funciona. Você vai usar uma tinta com acabamento mais fino, como um esmalte, um verniz, tá? Um PU, uma laca. Então você vai querer ter um acabamento mais fino. Para isso você vai diminuir
esse segundo número. Então, ao invés da gente usar um 517, a gente precisa de um acabamento mais fino, como uma tinta, uma pintura acrílica, mais um acetinado, aquele acabamento top. Você pode usar um 515, 513, 511 e aí vai. Ah, quero usar um esmalte? Aí você pode ir baixando cada vez mais, um 509, 507, para deixar um acabamento cada vez mais fino. Bom, a gente estava até brincando aqui, falando que o pintor precisa saber de cálculo também, né? Mas é importante sim, uma vez que você aprende esse cálculo, fica super simples de dimensionar aí nas suas pinturas, nas suas aplicações, tá? E você está fazendo um investimento num equipamento, precisa conhecer também como funciona, né? E saber usar da maneira certa para você ter o máximo do equipamento. Então, para a gente resumir aqui, a gente tem um bico 517 com um leque de 25 centímetros, que são 5 polegadas, para uma pintura aí com tintas acrílicas. Quer um acabamento mais fino, um leque menor, pode pegar um bico aí 415, um 212, por exemplo, você vai ter cada vez uma pintura com acabamento mais fino e um leque menor. E se você quiser aplicar uma manta líquida, que é um produto mais grosso, e um leque maior, você pode usar aí um bico 621, 23 e por aí vai. Uma última informação bem importante aqui para você saber, ó. Lembra que eu falei dos dois bicos, o tradicional e o FFLP? O tradicional sempre vai ter número ímpar, tá? Você pode olhar aqui, ó, 517, tá? E o FFLP, ele vai ter sempre número par. Então lembra que eu falei 17, 19, 21, 23, ele é pro tradicional. 16, 14, 12, 10 é o FFLP. É apenas uma forma de saber separar o que é baixa névoa ou tradicional. Beleza? Gostou do vídeo? Curtiu? Eu quero muito que você deixe o seu comentário e diz aí pra mim se você sabia dessas informações, se você já conhecia ou se você tem alguma coisa a acrescentar. Aqui a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo e a gente está compartilhando e aprendendo juntos. Então, quero muito que você deixe o seu comentário aqui e também me diz qual cidade aí você está falando. Beleza? Ó, não esquece que tem um próximo vídeo, eu vou deixar em algum lugar aqui dessa tela para você ir assistir esse próximo vídeo que a gente vai agora para a prática. Beleza? Um abraço, até já, hein? Te vejo daqui a pouquinho.